caro. O tradutor, ao meu ver, faz um pouco isso. Ele copia, evidentemente, o seu trabalho não terá a mesma exuberância do original, mas pode ter alguma exuberância. E, se ele precisa seguir o original passo a passo, preposição a preposição, eu sou tão preocupado com isso que eu tento até, o que às vezes é completamente impossível, seguir a pontuação do original. E muitas vezes é preciso dialogar com a editora. É o caso, por exemplo, deste livro. Se não tivesse havido diálogo, as falas dos personagens, que aqui estão entre aspas, como é o padrão da língua inglesa, estariam entre travessões. É uma norma de quase todas as editoras brasileiras que os diálogos, as falas de pessoas, e ficam entre travessões. Em inglês, elas ficam entre aspas. Quando eu traduzo do inglês, eu digo é uma violência com o texto. O texto literário não é feito só de palavras, ele é feito de um conjunto que nós chamamos de mancha, nós que trabalhamos em edição, né, que é a página inteira. E é uma característica do estilo de Virginia Woolf, como de tantos outros autores da língua inglesa, usar o travessão como um elemento expressivo no meio do texto. Então, se eu usasse o travessão nos diálogos, eu estaria comprometendo o travessão que ela usa lá no meio do texto. E convenci a editora, aliás, convenci todas as editoras, porque eu sou muito invocado com essas coisas, compreende? Convenci quase todas, pelo menos, nem todas, mas quase todas, a manter as aspas, porque de que diferença faz? Porque os traços que nós usamos, os travessões, que eu chamo de traços, né, os traços que nós usamos nos vieram da tradição francesa. Né? Foi a partir da tradição francesa, da padronização francesa, que os portugueses e depois nós começamos a usar esses traços. Os ingleses têm um outro sistema. Eu digo, por que não seguir? E o Brasil pode ser muito mais aberto se o livro for traduzido do francês, faz com traço. Se for traduzido do inglês, faz com aspas. Se for do russo, eu não sei russo e não sei como fazem os russos. Podemos seguir o método deles. Eu acho que esta é a grandeza do Brasil. Já que nós aqui, cada um de nós veio de algum lugar do mundo, quanto mais nós nos abrirmos para a compreensão e aceitação dos outros hábitos, mais este país terá a sua presença de tolerância no mundo. Eu acho que é a grande lição que o Brasil pode dar ao mundo, né? A lição da tolerância, da compreensão, do respeito pelo outro, e da harmonia que se pode fazer isso, quando a gente vai ao encontro do outro. Para mim, traduzir é isso. Vocês viram aqui que eu mostrei 2 dos 20 ou 30 livros que eu li para traduzir Virginia Woolf. Primeiro eu li quase todos os livros dela. Depois eu li quase tudo que eu consegui achar a respeito dela. E assim eu fiz com Faulkner, com Malcolm Lowry, com Swift, com Tagore, enfim, com quase todos os autores que eu traduzi. Né? E a minha biblioteca, com D.H. Lawrence, que eu tenho, por exemplo, a obra completa, um autor de que eu traduzia poesia também, os beatniks, que eu traduzi muita coisa. Enfim, a minha biblioteca é quase toda composta pelo somatório desses amigos que eu fiz. Uma vez um jornalista da minha cidade, da pequena cidade onde eu moro, foi me entrevistar na minha casa, no meu escritório. Eu moro num lugar muito silencioso, muito recolhido. E ele disse, mas vem cá, não é uma atividade muito solitária? Ele disse, olha, fisicamente eu fico o dia inteiro fechado no meu escritório, 8 horas, às vezes 10 horas, né? Vem Carnaval, Ano Novo, Natal, as pessoas estão festejando, vendo Copa do Mundo, e eu estou traduzindo. Quer dizer, sobre esse aspecto é solitário. Agora, você não pode imaginar a quantidade de amigos que eu tenho feito, porque para mim essas pessoas não estão mortas. Pessoas que deixam obras como a Virginia, ou como Swift, ou como Lawrence, que eu citei, Faulkner e todos os outros, para mim são pessoas vivas, porque eu tenho contato com eles. Né? Basta eu levantar a mão na estante e eles E além do mais, eu coleciono fotos, biografias, tudo. Eu tenho fotos da Virginia com 20 anos,
quando ela diz o marido, não é? Que ela e a irmã Vanessa, que foi pintora, eram tão lindas, as duas. Ele as conheceu quando tinham uma 20, a outra 19 anos, por aí. Ele disse assim, qualquer homem que se aproximasse se apaixonava por elas, né? E a Virginia, então, é uma pessoa assim, se torna, tanto que eu não falo mais Virginia Woolf. Normalmente eu digo Virginia, nem Virginia, né? Eu falo Virginia como se fosse uma vizinha, como se fosse uma amiga da casa, né? E assim os demais autores. Mas voltando à coisa da complicação, eu gostaria de dar um pequeno exemplo para mostrar como aquilo que eu disse em relação aos títulos é importante no conjunto da tradução. Eu tinha marcado e perdi onde está o conto intitulado Azul e Verde, na página 194. Vou contar mais uma história de título para vocês verem como isso é importante. Porque se simplificar o título, né, há o perigo de simplificar o discurso. E aí não tem jeito. Eu traduzi certa vez um livro do Faulkner que se intitula, em inglês, sem artigo, Intruder in the Dust. Ao pé da letra, intruso no pó. Ou intruso na poeira. Eu acho que é intruso no pó. Mas o que acontece? Na ocasião, não sei se em São Paulo era o mesmo, mas no Rio de Janeiro, eu tenho que me organizar mentalmente em função do português falado no Rio, né? Porque é a capital do meu estado. Pó era sinônimo de cocaína. E eu me disse, eu não posso botar intruso no pó, porque fica parecendo um sujeito que se meteu na cocaína do outro, não é? Que então, pode dar um sentido, não é? Meter o nariz na bandeja do outro, isso vai dar um sentido completamente, não tem nada a ver com o que o Faulkner quis dizer. Depois ele disse, eu não posso dizer intruso na poeira, porque esse dust é a mesma palavra que está na Bíblia, né? Naquela passagem que a Bíblia diz, tu és pó e ao pó hás de voltar, né? Esta palavra alude ao versículo bíblico, porque, não vou contar a história, não temos tempo para isso, mas no desenrolar do romance, é preciso que uma sepultura seja profanada, um cadáver seja desenterrado, para se ver que a bala que matou aquele defunto não foi disparada por um negro que era o acusado injustamente pelo crime, e sim por um branco canalha que matou um companheiro e acusou o negro, né? Então, o dust, o pó, tem a ver com isso, no meu entender. Eu não conseguia resolver. Foi um desses problemas em que eu traduzi o livro inteiro e eu não conseguia resolver. Além disso, intruder in the dust tem uma aliteração muito forte. Vocês veem a quantidade de T's e D's que tem nessa expressão, não é? A D e T, que para mim são a mesma consoante, não é? Há uma diferença muito sutil, os chineses sabem disso muito bem, que não conseguem fazer essa distinção. A solução melhor que tinha me ocorrido era intruso na terra. Eu mantinha o T do original, esta literação tão forte, tão marcante. Mas eu digo, também não dá, porque fica parecendo que é um ser extraterreno, intergaláctico, que vem à Terra. Estranho na Terra não dá, fica parecendo ficção científica.